FGTS em atraso dá direito à rescisão indireta? E a resposta é sim. A jurisprudência do TST já é pacífica no entendimento de que o atraso ou a ausência dos depósitos pode gerar rescisão indireta do contrato de trabalho. Esse ato é considerado uma falta grave por parte do empregador e autoriza, então, o empregado a entrar com esse tipo de ação. Esse é um dos pedidos mais comuns para rescisão indireta. E é uma saída justa que garante os direitos rescisórios como se fosse uma dispensa sem justa causa. Você quer ter segurança nessas ações e garantir os melhores resultados para os seus clientes? Então vamos conferir 2 estudos de caso hoje aqui para retratar esse tipo de ação e como ela é comum, ela vai estar no seu dia a dia dentro do escritório. Vou te mostrar então a fundamentação jurídica, as decisões mais recentes do TST e os honorários que a gente costuma receber nesse tipo de caso. E para começar já com umas decisões quentes e atualizadas, vou trazer uma notícia do TRT da segunda região, um caso em que a falta de recolhimento correto do FGTS foi suficiente para justificar a rescisão indireta. E também houve, nesse caso, uma condenação e indenização por danos morais, que também pode acontecer no seu caso. Esse entendimento foi adotado pela 4ª turma do TRT, da segunda região, foi dado provimento ali, um recurso ordinário, ingressado por um trabalhador que havia pedido a demissão da empresa que ele trabalhava e foi feita assim, então, conversão, para rescisão indireta. E nesse caso específico, se entendeu também que a ausência desse recolhimento trouxe prejuízo financeiro para a vida do trabalhador, implicando a condenação de danos morais também no valor ali de R$5.000. E a gente vê também esse entendimento refletido na jurisprudência do TST, a exemplo dessa aqui de 2021 que fala, que a ausência dos depósitos de FGTS ou depósito irregular constitui falta grave a justificar a rescisão indireta. Bom, então qual é o serviço jurídico que a gente está falando então? É reclamatório trabalhista com pedido de rescisão indireta pela ausência de recolhimentos dos depósitos de FGTS, que também pode ser fundamentada pelo atraso no recolhimento, como a gente vai ver aqui em um dos estudos de caso. Esse tipo de reclamatório abrange uma grande quantidade de trabalhadores, desde pequenas empresas até grandes corporações, muito presente esse tipo de ação dentro do mercado jurídico trabalhista. E em especial em setores que a rotatividade de empregos é muito alta, como comércio, serviços e construção civil. E o dado bem interessante que retrata essa oportunidade é que, segundo dados do governo federal, cerca de 239 mil empregadores estão em dívida ativa com o FGTS, ou seja, tem bastante empregador devendo, e isso provavelmente vai trazer essas oportunidades para o seu escritório, então é importante você ficar atento a isso, investigar isso nas entrevistas, nas consultas com o seu cliente, se ele está passando por esse tipo de situação, se ele não está tendo os depósitos de FGTS recolhidos, mostrar para ele essa alternativa, esse caminho para resolver essa situação. Em regra, vai ser possível requerer os depósitos dos últimos 5 anos da FGTS, além do pedido de rescisão indireta, que vai gerar então as verbas rescisórias. E uma boa dica aqui, se você fechar contrato com um trabalhador ali, é muito provável que outros colegas de trabalho dele também vão estar passando pela mesma situação. Se a empresa às vezes está com dificuldade de depositar para provavelmente outros colegas ali também vão estar sem os depósitos. Então é legal você investigar, conversar com o seu cliente e angariar ali, prospectar possíveis novos clientes a partir desse primeiro caso. E aqui vale fazer uma ressalva importante que tem uma exceção, sobre a ausência de depósitos para empresas lá do Rio Grande do Sul. Teve uma autorização expressa lá do Ministério do Trabalho e Emprego que autorizou a suspensão do recolhimento de FGTS para alguns empregadores do Rio Grande do Sul pelas cidades afetadas pelas chuvas desse ano. Então, nesses casos, a ausência dos depósitos não vai justificar esse tipo de ação. Bom, feito essa ressalva, vamos para a análise dos nossos casos de hoje, para você verificar na prática como acontece esse tipo de ação, o que pedir, quais verbas seu cliente vai ter direito e como a gente consegue liquidar isso, usando uma planilha ou usando o cálculo jurídico para te auxiliar nessa missão. No primeiro estudo de caso, o objetivo da ação, além da rescisão indireta, também envolvia pedidos de acúmulo de função, valores pagos por fora, os próprios depósitos de FGTS que não foram pagos e a respectiva, então, rescisão indireta do contrato de trabalho. Foi requerido ali também um pedido de dano moral de R$10.000. No caso concreto, o reclamante tinha sido admitido em 2010 como pedreiro, recebendo uma última remuneração ali de R$2.600 aproximadamente. E ele trabalhou então até 1º de janeiro de 2023. E olha que interessante, em primeira instância, o juiz negou o pedido da rescisão indireta porque entendeu que o empregado não tinha comprovado a ausência dos depósitos do FGTS. Nesse caso, o juiz entendeu que o extrato estava elegível, mas o advogado foi lá, insistiu, entrou com recurso, levou isso para o TRT e conseguiu reverter a decisão. E um dos principais fundamentos que reverteu essa decisão foi a súmula 461 do TST, que atribui o ônus da prova ao empregador em casos como esse. Ou seja, o juiz deveria ter determinado que o empregador trouxesse o extrato atualizado, mostrando ali se tinha feito ou não os depósitos regulares. Então, julgando o recurso, o TRT reformou a decisão de 1º grau, reconheceu a rescisão indireta, com pagamento de todas as verbas decorrentes, inclusive FGTS, não depositado dos últimos 5 anos, condenou o empregador a realizar a baixa na carteira de trabalho do empregado, liberar o FGTS para saque do empregado e condenou também a empresa em honorários comerciais de 10%. Por fim, as custas ficaram pela reclamada. Já no segundo estudo de caso, o reclamante, então, ele trabalhou desde 12 de 4 de 2021 como motorista de guincho. E ele ficou trabalhando, então, até 25 de 7 de 2023, quando ele pediu demissão.
Esse caso específico ele é um pouquinho diferente porque o reclamante ele sofreu um acidente de trabalho e o empregador não recolheu os depósitos de FGTS durante esse período de afastamento. E nesse caso são devidos recolhimentos durante esse afastamento. O reclamante então requereu a rescisão indireta do contrato de trabalho pela ausência desses depósitos desde que ele sofreu o acidente. E de novo, esse caso infelizmente não teve sorte em primeira instância porque o juiz julgou improcedente os pedidos, considerando que ele só formalizou o pedido em 25 de setembro de 2023 e que isso já seria irreversível, a formalização do pedido de demissão pelo próprio empregado. O advogado dele não se deu por vencido, interpôs o recurso, então foi para o TRT. O TRT, então, analisando os extratos do FGTS, entendeu que ficou comprovado que a empresa realizava os depósitos mensais em atraso e que esse fato, por si só, já constitui uma falta grave, passível da rescisão indireta do contrato. O TRT reformou a sentença e condenou a empresa a pagar o aviso prévio indenizado, a multa de 40% sobre o FGTS, indenização do seguro-desemprego, liberação do FGTS, honorários sucumbenciais de 10% e custos também nesse caso. Agora a gente vai conferir, então, quais são os principais fundamentos para esse tipo de ação, quais são essenciais ali para constar na sua petição para você conseguir fazer ações como essa. O principal artigo lá da CLT vai ser o 483, que vai tratar das hipóteses da rescisão indireta do contrato de trabalho. E diz lá então que o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização. E lá no parágrafo 3º vai falar nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento dessas respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão do processo. Ou seja, o pedido de demissão não impede o empregado de solicitar depois, né, a conversão é a rescisão indireta e as verbas decorrentes. Além disso, como a gente já mencionou no estudo de caso, é importante relembrar da súmula 461 do TST, que vai falar sobre ônus da prova. Então, essa súmula diz então que é do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor. Então, se torna uma demanda, ele é um ônus da prova do empregador. E um destaque importante aqui da ementa do segundo caso, né, do acordo aí do segundo caso, que você pode levar para suas petições, que é bem interessante, para os casos que o fundamento da revisão foi o recolhimento irregular, os atrasos. Na ementa, né, desse acórdão consta assim: estou configurada na reiterada irregularidade dos recolhimentos do FGTS. Falta aqui, por si só, já enseja o reconhecimento da rescisão indireta. E quanto então a gente consegue obter de honorários nesse tipo de ação? Como em outras ações trabalhistas, a gente pode ter então condenação dos honorários sucumbenciais e também os honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais vão variar de 5% a 15% e os contratuais entre 20% a 30% do valor da condenação do êxito obtido pelo cliente. Vamos quantificar quanto ficariam os honorários a partir dos nossos estudos de caso, olhando também como a gente fez essa liquidação lá no cálculo jurídico. Olhando então o primeiro estudo de caso, preenchendo todas as verbas devidas que foram deferidas naquele exemplo, a partir dos dados reais, a gente construiu aqui as verbas devidas. Foram aviso prévio, férias mais um terço, multa do artigo 477 da CLT, também teve o pagamento ali de 13º salário. Partindo para o resultado, a gente vai encontrar aqui então a liquidação dessas verbas e chegando no valor de R$21 mil, né, R$21.500 aproximadamente, totalizando ali um valor devido pelo credor, pelo reclamado, quase 24 mil. Já olhando para o segundo estudo de caso, a gente teve menos verbas devidas, temos ali o aviso prévio, indenização do seguro-desemprego e multa de 40% do FGTS. Essas foram as verbas deferidas nesse caso. E aqui então a gente chegou, por outro lado, num valor de créditos devidos ao reclamante, né, no valor de 12 mil e um total ali devido pelo reclamado, né, de 13 mil reais, considerando então os honorários de sucumbência deste caso. Então, retomando cada um dos casos, no primeiro a gente tem um valor bruto de 24.342, honorários advocatícios de 10%, né, de sucumbência, que gerou um valor de 2.400 aproximadamente, e honorários contratuais de 30% sobre o êxito, mais 7 mil reais de honorários, totalizando ali mais ou menos 9 mil reais de honorários nesse primeiro caso. Já no segundo caso, a gente tem um valor bruto ali de 12 mil reais, honorários advocatícios, então, sucumbência 10% sobre esse valor, gerando 1.200 reais, e mais honorários contratuais de 30% sobre o êxito, mais 3.600 reais nesse caso. Total de honorários ali, menor nesse caso, de 4.800 reais aproximadamente. Nesse caso em específico, é importante ressalvar que a empresa ela não deixou de depositar o FGTS, né? Ela fez os recolhimentos em atraso, então as verbas deferidas foram mais focadas ali nas verbas rescisórias. Caminhando para o final, a gente vai falar agora de 3 erros comuns nesse tipo de ação de rescisão indireta. Um primeiro erro comum é evitar ações desse tipo por rejeição no primeiro grau. Como a gente viu nos 2 estudos de caso, a sentença em primeiro grau foi improcedente, mas os advogados insistiram, levaram isso para o TRT e conseguiram reverter, já que o entendimento, né, do TST já está pacificado sobre o tema, mas ainda assim a gente vê esses indeferimentos, essas improcedências em primeira instância. Então, né, não desista se isso acontecer com você, com seu cliente. Não deixe de trazer esse tipo de ação para o seu escritório por causa desses episódios. Isso, inclusive, é uma coisa bem legal de você já deixar claro para o cliente ali no primeiro atendimento, que, poxa, aqui na região os juízes costumam negar, julgar improcedente, mas vamos lutar até o final, vamos entrar com recurso, porque tem um entendimento muito favorável para você e que vai reverter essa decisão.
E isso é importante para o cliente também entender, né, o tempo de tramitação que vai levar esse processo. E o segundo erro é não ingressar com a ação de rescisão indireta só porque o empregado fez o pedido de demissão. Como a gente viu nos dois estudos de caso, houve o pedido de demissão por parte do empregado. E o entendimento do TRT, depois que foi referida a decisão nos dois casos, após o ingresso do recurso, foi que, inclusive, a situação da ausência, dos atrasos dos depósitos, estava tornando tão insustentável a relação de trabalho. O empregado ter feito o pedido foi porque ele já não estava aguentando mais, aquilo estava prejudicando muito a vida dele. Então, o fato do empregado ter feito o pedido de demissão não impede, né, que você use essa via da reclamatória pela rescisão indireta e pela ausência dos depósitos. E um terceiro erro é não considerar o TRCT já quitado, né, o termo de rescisão do contrato de trabalho. Não fazer uma análise dele, porque se você não fizer isso, você pode cometer erros, você pode deixar passar verbas, como a gente viu acontecendo em um desses estudos de caso. E eu vou mostrar aqui para você agora o que mais poderia ter sido recuperado. O que aconteceu nesse segundo estudo de caso? Lá no termo de rescisão do contrato de trabalho, o empregador, como tinha sido feito um pedido de demissão, o empregador descontou o aviso prévio indenizado do empregado. Mas, nesse caso específico, a gente estudou, o advogado não fez esse pedido e poderia ter feito. Poderia ter feito, então, o pedido da restituição desse valor que foi abatido, já que, com a rescisão indireta, haveria ali a conversão da rescisão em rescisão sem justa causa. E mais, o aviso prévio poderia ser, nesse caso específico, poderia ser de até 36 dias, já que o empregado estava mais de 2 anos dentro dessa empresa. E, como mais uma consequência, não houve, então, um pedido de férias e 13º que seriam devidos, né, por consequência da projeção desse aviso prévio. E analisando o caso mais a fundo, a gente percebeu ainda que o advogado não pediu o reflexo das verbas, considerando na base de cálculo do salário o adicional de periculosidade que esse empregado recebia. Enfim, uma boa análise do TRCT já quitado pode fazer com que você encontre ainda mais oportunidades, mais verbas a serem reconhecidas no seu caso concreto. E uma dica bônus, então, é você usar a ferramenta de análise do TRCT que a gente tem aqui dentro do cálculo jurídico, levando os mesmos valores que foram inseridos ali, né, tratados ali no caso concreto, para tentar reconstituir o TRCT que o empregador pagou e analisar se realmente essas verbas foram pagas e quitadas conforme deveriam ter sido. E analisando o TRCT desse caso real, a gente viu então que teve esse desconto do aviso prévio indenizado e conseguiu observar todas essas consequências. E criando esse cálculo lá dentro do cálculo jurídico, comparando, né, todas essas verbas, essas projeções que eu comentei, a gente verifica ali que o valor líquido do TRCT que o empregador pagou foi de R$ 3.400 mais ou menos, mas reconstituindo todas essas consequências ali dessa questão do aviso prévio, a gente chegaria no valor líquido rescisório de R$ 8.600 que deveriam ter sido pagos pelo empregador. E nesse caso, o advogado acabou deixando passar essa oportunidade. Resultado, né? Analisando e comparando os dois cálculos, a gente percebeu alguns pedidos que poderiam ter sido feitos nessa mesma ação, como, por exemplo, a devolução do aviso prévio descontado, o aviso indenizado de 36 dias, com a periculosidade na base de cálculo, 2/12 de férias pela projeção do aviso prévio, também com a periculosidade, e 1/12 de 13º pela projeção do aviso prévio. Então, teriam, por consequências, essas outras verbas, que aumentaria ali o valor da condenação e, por consequências, os honorários desse advogado. A ausência de depósito de FGTS é uma falta grave que vai gerar, por consequência, a rescisão indireta. Isso garante ao trabalhador todos os direitos rescisórios como se fosse uma dispensa sem justa causa. A jurisprudência é clara e pacificada sobre esse assunto, então é seu papel como advogado garantir os direitos do seu cliente e levar para frente esse tipo de ação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, conta pra gente outros tipos de ações e oportunidades que você quer ver a gente comentando por aqui e explorando oportunidades para fazer seu escritório crescer. Um grande abraço e até a próxima.